Vivi Sanches. Muito prazer, Jéssica. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por vir, né? Numa sexta, o programa é gravado, né? Pra quem não sabe, um sextou. Literalmente. Saudável. Vou até pensar no que eu vou fazer depois daqui. É pra enfatizar, eu povo ficar com aquele medinho de sair da dieta livre, né? Dieta saudável. Mas olha, vou te falar. A gente veio, então, pra quebrar esse tabu do medo da dieta, né? Exato. Porque tem muita gente que já associa a dieta a uma coisa negativa. E não é bem assim, né, Vivi? Não. É a impressão, né, que o nutricionista passa, né, pro paciente, né? Ai, eu não vou no nutricionista porque ela vai me cortar tudo. Porque, no fundo, a gente já sabe, né, o que faz mal. Né? Mas a fundo, por isso que é tão interessante uma consulta individualizada. Eu, por exemplo, eu tenho toda uma metodologia, eu desenho na mesa, literalmente eu desenho, né, para eles entenderem, né? Mas a pessoa não tem aquela ela não imagina o quanto aquele alimento pode prejudicar. Porque quando você fala de um alimento que não é saudável, o que você pensa? Vou engordar. E não é o engordar, é a inflamação. A inflamação, ela se dá por diversas situações, né? É aquele alimento que a gente vem trazendo em rotina, vai passando meses, vai passando anos, e você não percebe, mas o corpo dá sinais. Quais sinais que o seu corpo está inflamado? Você vê, por exemplo, vamos ver se você consegue se identificar ou já se identificou com alguma coisa nesse sentido. Cansaço, indisposição. Pessoas, por exemplo, que têm uma rinite, vive com aquela rinite, aquela sinusite, né? Alergias respiratórias bem otimizadas. Candidíase, fungos, que pode acontecer em homem, em mulher. Inflamações intestinais, tem diversas. Desde uma dorzinha estomacal, uma dor de intestino, uma cólica, uma distensão abdominal, né? Aquela obstipação, que é quando as fezes ela solta com facilidade, ou a constipação, que aí você fica dias ali sem ir ao banheiro. Tá? Inflamações em pele, também dermatites, aquela pessoa que tem aquela rosáceazinha, que é a pele mais bem rosadinha, fica mais vermelha, mais intensa. Então, são indisposição, falta de foco, oscilação de humor. Então, diversas dessas questões, isso vai partir muito da individualidade de cada pessoa. Então, por exemplo, se o meu sistema imunológico ele cai, eu posso desenvolver uma herpes. Você pode desenvolver uma queda capilar, um resfriado fácil, outras pessoas candidíase. Então, a gente precisa entender aonde é o X do problema. Então, às vezes, é um determinado alimento que você vem rotineiramente colocando ali e ele está te inflamando. Por quê? Ele vai afetar diretamente o seu intestino. E o intestino, já ouviu falar, né? É o segundo cérebro. É lá que tudo acontece. 70% do sistema imunológico é lá. A absorção de nutrientes é lá. Produção de neurotransmissores, de função cognitiva, memória, concentração é lá. E existe um hormôniozinho, que esse é a chave. Chamado serotonina. Aquele neurotransmissor do bem-estar. Quando a gente tem um bloqueio deste hormônio, automaticamente o seu corpo ele vai em busca para repor esse hormônio que foi bloqueado via intestino. Porque é 80% a liberação dele ali. Quando você tem uma má alimentação, você vai criando ali toxinas dentro daquele território e desativando a ação dessa serotonina. E onde a gente encontra fácil uma serotonina? Chocolate, açúcar, pão, aonde a gente encontra aquela alta concentração de açúcar, que vai te liberar aquela serotonina imediata, uma endorfina, outro hormônio do prazer. Aí o que acontece? Aquele círculo vicioso. Quanto mais você come, mais você quer. Sem contar que um pão, uma massa, um doce, eles são saborosos, né? É aquele paladar gostoso. Por quê? Porque o açúcar e a gordura saturada, eles promovem a maciez, a crocância. Eles quem promovem o sabor gostoso do alimento. Por isso que esse paladar infantil, né? Nós gostamos bastante. Porque a gente vive num mundo de estresse. Então, são diversas situações, Jéssica, que fazem as pessoas descompensarem na alimentação, que é a tal da fome emocional, né? Exatamente. Aí você trouxe alguns alimentos que têm uma probabilidade maior de inflamar o corpo. Vamos fazer uma listinha dos piores alimentos para consumir, que a gente consome diariamente, como você falou, e de repente até uma opção para substituí-los. Sim. E olha que interessante, você querer pontuar, né, esses alimentos. Antes da gente pontuá-los, vamos pensar de uma forma diferente, para que as pessoas aí não achem, poxa, mais um nutricionista falando que eu não posso comer, eu já sei que eu não posso. Não é que não pode. Imagina que você é um carro. Vamos pensar num carro bom. Fala um carro bom aí, com motor bom. Uma Audi. Uma Audi. Porsche. Uma Porsche. Imagina você, nos 7 dias da semana, abastecendo de 4 a 7 dias a sua Porsche num posto sem bandeira. Uma gasolina barata, adulterada.
que será que vai acontecer? Ela não vai acontecer, né? Porque você não vai ver ela correr, né? Não vai ver a performance dela. Não. Mas vai apresentar falhas. Então, você não vai ver a performance. Nós somos um carro. Nós somos o que nós consumimos. Então, vai depender do nosso combustível. Então, para um corpo ele se manter em homeostase, em equilíbrio, você precisa trazer para o seu organismo o quê? Para o seu corpo? Bons hábitos na maioria dos dias. E a maioria dos 7 dias da semana é quanto? 4. De 4 a 7. Então, a maioria dos dias você deve manter os bons hábitos. Por isso que você sair uma vez na semana para comer uma pizza, tomar uma taça de vinho, pegar uma sobremesinha, não tem problema nenhum. Se você honra com as suas responsabilidades na maioria dos dias. O equilíbrio. Exatamente. E é por isso que muitas pessoas não conseguem. Porque elas pensam que, mas eu não posso. Aí vai e corta de uma vez, 15 dias. Aí o que vai acontecer? No décimo dia, ela já vai, descompensa, ela não consegue segurar, porque ela não está educando. E o nosso maior erro foi o quê? Nós viemos nos educando erroneamente, digamos assim, né? Imagina você tantos anos consumindo alimentos inflamatórios e de repente em 30 dias você corta tudo. Você não está ensinando o teu organismo. Então, é muito difícil. Por isso que esse autocontrole das pessoas é difícil, porque aí começa a entrar um monte de coisa junto. Ainda mais quando nós temos aquele hábito, aquela rotina. Eu acordo, eu não posso ficar sem meu café com leite ou meu pão. Não posso, a palavra que você usou. Não é isso. Posso. Porque você já posso. está condicionado a pensar desse jeito. Eu não posso, eu não quero, é um eu não gosto. A comida se torna um vício, porque nós nos alimentamos do quê? Das nossas emoções. Já imaginou? Para pra pensar. Quando você tá feliz, alguma coisa aconteceu, a pessoa que teve ali uma promoção no trabalho, eu vou comemorar com as minhas amigas. Vocês vão pra onde? Ou pra balada e toma cachaça e vai, né? Bom, morreu alguém, ou terminou um namoro, algo do tipo, você tá triste, o que você vai fazer? Vai beber. Vai encher a lata. Ou vai se encher de doce na frente da televisão e chora e come doce, chora e come doce. Eu sou o contrário, eu fico triste, eu não como. Ai, queria ser assim, minha vida ia ser mais fácil. Então, assim, mas são poucas pessoas que têm essa condição. Então, o que a gente tem que pensar? Ok, tá, mas por que é que eu estou descompensando e por que eu não consigo ficar sem meu leite com café ou meu pãozinho de manhã? Todo mundo consegue. Não é errado. Mesmo porque o costume do brasileiro é acordar, comer um pão com manteiga e um cafezinho. É o costume do brasileiro, né? Mas o pão já traz, sim, ali artigos e você não precisa ser intolerante ao glúten para você responder a inflamações a ele. Aquelas primeiras inflamações que a gente citou agora há pouco, ele é um que promove. Então, se eu tenho uma predisposição à constipação, o glúten vai inflamar meu intestino ao ponto de prender meu intestino. Se você tem uma predisposição a ter rinite alérgica direto, já reparou, não sei se já aconteceu isso com você, mas alguma inflamação grande, você vai para um hospital e o médico fala o quê? Por uns dias agora tem que evitar açúcar, tem que evitar glúten e lactose, porque são alimentos inflamatórios que vão otimizar aquele teu problema. Mas ninguém falou para você retirar, se você não é intolerante. Entende? Aí que está o X da questão. Mas você pode fazer substituições. Então, quando você fala dos alimentos mais inflamatórios, a gente pode pontuar o primeiro. Pão, que entra a farinha de trigo. Todos os pães ou só os pães da farinha de trigo? Depende muito. Quando você vai hoje a indústria alimentícia, ela engana demais. Isso é um risco muito grande, porque as pessoas vão em busca hoje de boas escolhas. Sim. Mas elas são enganadas, porque não sabem identificar um rótulo. Então, quando você vai no supermercado, quantos pães você olha ali? Integral, 0 açúcar. Só que muitas vezes esse 0 açúcar está ali, né, como um chamativo de enganação. Quando você observar a parte de ingredientes, o primeiro ingrediente da fórmula, sempre o que tem maior concentração, já aparece o quê? Farinha de trigo. Aí quando você vai ver aquele pão integral, em fibras não tem nem 4, nem 5 gramas de fibra, não dá nem uma colher de café de fibra. Será que ele realmente é integral? Não. Aí tem dextrose, xarope de milho, uma série ali de açúcares mascarados, mas a palavra em si, açúcar, não está. Glicose, né? Maltodextrina, dextrose. Ela está camuflada. Exatamente, né? Então, por isso que é muito complicado. Mas já existem pães hoje no mercado que você consegue trazer essa alternativa para não ficar limitada a esse pão de farinha de trigo. Por exemplo, já existem hoje vários pães no mercado, 0 glúten. Já chegou a ver? Já. Que você também pode preparar em casa, que fica até mais gostoso.
né? Ali, muito mais saudável e prático de fazer. Então, você pode um dia consumir o pão que você gosta. Pão francês. Quando o paciente fala para mim assim, nossa, doutora, mas eu não vivo sem um pão, mas eu tô só no integral mesmo, de forma. É a mesma coisa que o pão francês. Se é para comer o pão, vai na padaria e pega o pão francês fresquinho. Mas consuma ele num dia de treino. Você pelo menos gastou, né? Que é isso que a gente vai falar aqui um pouco mais pra frente. E sabe o que eu acho? Tem um tabu, até desculpa te cortar só. Não. Tem um tabu da dieta que ela é restritiva / cara. Que aí entra essa questão de, nossa, mas eu compro um saquinho de pão, sei lá, 100% fibras no mercado, que não vai me entregar essa alta performance de fazer esse pão caseiro, mas vai me dar menos trabalho, eu vou gastar no máximo 13, 14 reais num saquinho e não vou precisar preparar esse pão todos os dias na minha casa. Então, a ideia, acho que se tem de uma dieta, de uma alimentação saudável, é justamente de colocar empecilhos para você não fazê-la. Porque ela pode ser cara, porque ela pode ser trabalhosa, porque ela não é prática, e aí você vai colocando várias desculpas. E aí, qual é a leitura que eu tenho? Que o problema está na mente. Está. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma paciente... olha que eu tenho 13 anos aí de estrada. A paciente que mais perdeu peso e gordura corporal, ela era uma paciente que ela não tinha condições financeiras. E ela emagreceu mais de 28 quilos em 3 meses. Sozinha, sem medicação, porque não existia medicações na época, as canetinhas maravilhosas e milagrosas, né? Não existia nada disso, tá? E ela conseguiu. Tudo ali fazendo uma... Porque não é caro, sabe quanto né? tempo leva pra fazer um pão sem glúten? Quanto? Vou falar até receita rápido aqui pra você. Passa. Ovo, farinha de aveia, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite, se você quiser. E você bate ali... 1 minuto com o garfo e põe no micro-ondas. Tá brincando? Se não quiser farinha de aveia, testar. Quer uma farinha mais cara, a farinha de amêndoas. Quer uma farinha mais barata ainda, farinha de arroz. Eu vou testar. Você já usou 3. Sabe uma receitinha que eu fazia muito pro meu filho? Aquela é aveia, um ovo e bananinha. E eu jogava um pouquinho de canela. Tipo um bolinho doce. Exato, ele comia muito. Você coloca um cacau, parece bolo de chocolate. Exato, é isso mesmo. O meu também gosta, mas eu faço delícia. em forma de panqueca já. Isso, que dá pra você fazer. Coloca ali na frigideira, receita. É isso mesmo. As pessoas, na verdade, elas colocam os empecilhos ali. Porque se você parar 5 minutos do teu dia, você consegue fazer uma boa refeição. Mas a dieta, mas é tudo sem glúten, sem lactose, vai ser caro, vai ser difícil de preparar. Não. Então, do mesmo jeito que você gasta com alimentos calóricos no seu final de semana, você pode economizar um pouco e escolher e ter boas escolhas. Mas aí, Vivi, aí eu já vou fazer aqui o outro lado que eu já vi muito acontecer, que é do nutricionista, alguns, tá? Isso aí eu não tô colocando todo mundo no mesmo barco, não. Mas alguns não vão procurar saber a condição financeira daquele paciente, por exemplo. Com certeza. E aí vai passar a castanha do Pará colhida pelo não sei das quantas do monge do guru da dieta, sabe? Então entra umas coisas, parece que a complicação dificulta realmente. Quanto mais você deixa essa dieta simples, mais fácil vai ser de seguir. Mas por isso que aí é um erro do profissional, porque ele tem que sentir esse paciente. Exatamente. Tem que ter tato com esse paciente. Eu sei exatamente, a minha dieta ela é individualizada. O paciente, ele senta comigo ali na mesa, a consulta leva 1 hora, 1h15, e a dieta não chega no mesmo dia. Eu não entrego dieta pronta. Eu entrego ela depois de 4 dias. Porque eu vou montar o planejamento dela em cima da rotina dela, da condição dela, da individualidade dela, das recusas, dos anseios, de tudo. E ela vai receber o cardápio dela, que sempre terá substituições, porque se ela não consegue aquilo, ela tem mais outra ali. E se ela não conseguir, ela vai me chamar. E aí ela tem planejamento para os dias que ela treina, planejamento para os dias que ela não treina. Né? Então, por isso que precisa ter um pouco esse tato. E eu percebo muito essa situação que você está me falando, de pacientes que chegam em consulta e falam, eu recebi uma dieta que é impossível fazer. Mas por quê? Recebeu a dieta pronta na hora, foi uma consulta muito rápida, onde ele não foi a fundo dos problemas dela. A receitinha do bolo ali, que já estava pronta. Exato. Então, você tem que facilitar a vida das pessoas. É que eu tenho uma vida muito corrida, então eu não vou aplicar ao meu paciente algo que eu não consigo fazer. Perfeito. Voltamos já com mais Se a Minha Nutri Ver, Ela Me Mata.